O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimo irmão Augusto, que está aqui presente, caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos dentro de um tempo que nós chamamos de tempo comum, e de repente a igreja nos abre algumas janelas para celebrarmos momentos importantes e decisivos da nossa caminhada. Nesse final de semana, nós somos convidados a olharmos para a Virgem Maria, elevada ao céu de corpo e alma. É a festa que nós chamamos de festa da Assunção de Nossa Senhora. E aqui nós podemos recordar a festa que tivemos algum tempo atrás, a festa da Ascensão de Jesus ao céu. Existe uma grande diferença entre ascensão e assunção. Só vai para o céu sozinho quem é Deus. Jesus é Deus. Por isso, Jesus se ascende ao céu. Jesus sobe ao céu sozinho, sem o auxílio de ninguém. Maria não é deusa. Ela é a mãe de Deus. Por isso, Maria precisa ser levada ao céu. Ser assunta ao céu é ser levada ao céu. No momento em que Maria dormiu nesse mundo,
Deus a pegou no seu colo e colocou lá juntinho dele, foi levada para o céu. Essa festa que nós estamos celebrando hoje, a festa da Assunção de Nossa Senhora, faz parte daquele conjunto de ensinamentos sobre a Virgem Maria, que nós chamamos de dogmas. O que é um dogma, senão uma verdade absoluta? Uma verdade que não se pode questionar. Uma verdade imutável, que não se muda. Nós temos dogmas sobre Deus. Quando nós afirmamos para o mundo que Deus é eterno, nós estamos afirmando uma verdade. Nós temos dogmas sobre Jesus Cristo. Quando nós afirmamos para o mundo que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Jesus Cristo é Filho de Deus. Isso é uma verdade que não muda nunca. Quando nós afirmamos que em Jesus existem duas naturezas, a humana e a divina, isso é uma verdade que não se muda. E nós temos verdades também que não se mudam, sobre a Virgem Maria. Mais precisamente 4 verdades. A primeira verdade sobre a Virgem Maria foi proclamada no ano 431, num concílio chamado Concílio de Éfeso, em que os bispos reunidos disseram assim: se Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Maria, ela é a Theotokos, no grego quer dizer mãe de Deus. Portanto, se criava ali a primeira verdade sobre a Virgem Maria, primeiro dogma mariano. 1000 anos depois, no Concílio de Trento, em 1555, a igreja se reúne de novo e vem nos ensinar mais uma verdade sobre a Virgem Maria. Diz que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Que Maria não conheceu homem algum. Que Maria concebeu pelo Espírito Santo e continuou virgem até o dia da sua morte. Só que esse assunto da virgindade de Maria foi proclamado dogma no ano de 1555. Mas se nós estudarmos os escritos de Santo Inácio de Antioquia, nós vamos perceber que no ano 105 depois de Cristo já se falava da virgindade de Maria. E depois, mais tarde, em 1250, São Tomás de Aquino também falava da virgindade de Maria. Mais tarde, no ano de 1950, o Papa Pio XII proclama essa festa que nós estamos celebrando hoje. A festa da Assunção de Maria ao céu. A festa do momento em que Maria é levada para o céu. Em muitos lugares se chama a festa da dormição de Maria. Ano de 1950, portanto, há 69 anos atrás. E o último dogma sobre a Virgem Maria foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Que ele diz o seguinte: em Maria não existia o pecado. Em Maria não existia a mancha do pecado. Por isso que mancha em latim é mácula. Por isso que o Papa vem dizer: Maria, ela é imaculada, ela não tem a mancha do pecado. Mas é lógico, gente, se Maria permaneceu virgem, se Maria, ela é a mãe de Deus, se Maria foi levada ao céu de corpo e alma, como é que vai ter pecado? Portanto, Maria, ela é imaculada, sem a mancha do pecado. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro do Apocalipse de São João, o capítulo 11, nos mostra um Deus preocupado com o seu povo. Um Deus que quer tirar o seu povo de toda espécie de perseguição. Um Deus que quer tirar o seu povo de toda situação de morte. O livro do Apocalipse, gente, foi escrito numa época muito difícil para a igreja. Mais ou menos 80 anos depois de Cristo. A igreja estava dando seus primeiros passos. E de repente, essa igreja de Cristo, ela começa a ser perseguida. Não se podia falar que era seguidor de Jesus Cristo.
Não se podia testemunhar a fé, muitas vezes, por experiência ou por exemplo dos apóstolos. É por isso que os apóstolos no começo da igreja ficavam fechados por medo dos judeus. E depois da experiência com o Espírito Santo, aí saem por o mundo, testemunhando esse amor e essa misericórdia, e aqueles que eram contaminados por esse amor, contagiados por esse amor, não tinham como ficar falando, porque existia a perseguição, primeira perseguição desencadeada por Diocleciano, ano 80 depois de Cristo. Portanto, a igreja estava sendo perseguida, como é perseguida até hoje. Então era mais do que natural usar uma linguagem, muitas vezes codificada, que só quem era seguidor de Jesus Cristo compreendia. Os perseguidores eram representados por animais. O dragão, cor de fogo, com 7 cabeças. A mulher, sempre frágil, representada pela igreja, que estava nascendo, que estava dando os seus primeiros passos. E essa mulher estava grávida, diz a primeira leitura. Estava prestes a dar à luz. Essa igreja estava prestes a dar à luz a uma nova humanidade. A humanidade nascida do batismo. Portanto, a humanidade queria transformar o mundo. É por isso que o dragão se coloca de frente a essa mulher. Quer devorar essa mulher, quer devorar essa igreja, porque não quer que os filhos dessa igreja nasçam. É por isso que ele se coloca diante. Quer devorar logo que esse filho começasse a nascer. Mas o poder da morte nunca dá a última palavra. É Deus quem salva a sua humanidade. É Deus que está ali pronto para salvar essa nova humanidade que está nascendo do batismo. Portanto, nós não precisamos ter medo, gente. O medo nos paralisa, o medo nos faz estéreis, o medo nos faz recolher-nos. Nós precisamos ter a coragem que teve os primeiros mártires, ter a coragem que tem os mártires de hoje, de testemunhar esse amor que me contagiou, não sei quando, mas me contagiou, por isso hoje eu estou aqui. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Todo o capítulo 15 dessa segunda leitura, da carta aos Coríntios, São Paulo nos apresenta uma longa demonstração da ressurreição. E hoje nós temos uma espécie de genealogia da ressurreição, em que São Paulo fala que o primeiro que experimentou da ressurreição foi Cristo. O primeiro que participou desse grande mistério foi Cristo, o princípio dessa nova humanidade. O novo Adão, diz São Paulo, que é muito diferente do primeiro Adão, porque o primeiro Adão levou a humanidade para a morte. Jesus não, Jesus veio conduzir-nos para a vida. Depois diz a primeira leitura que depois da ressurreição de Cristo, também ressuscitarão aqueles que pertencem a Cristo. E como é que nós pertencemos a Cristo? Pelo batismo. Participando de uma comunidade, portanto, nós vamos participar da ressurreição. Cristo foi o primeiro, depois os que pertencem a Cristo. E depois de tudo isso, diz São Paulo, será o fim, em que será colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. E diz a segunda leitura, que o último inimigo a ser destruído será a morte. E aí nós entramos num dilema. Se a morte vai ser destruída, por que é que nós morremos então? São Paulo está querendo dizer que não é essa morte física que todos nós vamos experimentar. Essa morte faz parte do processo natural da nossa vida. Todos nós vamos experimentar da morte física. São Paulo está dizendo que nós não podemos morrer espiritualmente. Quando nós morremos espiritualmente, nós nos afastamos de Deus. E essa morte, ela precisa ser destruída. Nós não podemos cortar a nossa relação com Deus, muitas vezes assediados pelas coisas do mundo.
Nós precisamos manter viva, nós precisamos nos manter ligados a Deus. E quando esse cordão se corta, ou quando cortam esse cordão, nós perdemos a amizade com Deus. E as situações de pecado é um passo para perdermos a amizade com Deus. Por isso eu preciso me confessar sempre. Por isso eu preciso me ligar a Deus sempre. Por isso eu preciso reconhecer que muitas vezes eu dou passos que me afastam de Deus, que não são capazes de me aproximar de Deus. Para que quando for destruído essa morte, para que quando eu fechar os olhos para esse mundo, só o meu corpo vai lá para o túmulo, a minha alma fique lá em Deus. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o capítulo 1 do evangelho de São Lucas, que nos apresenta Maria indo fazer uma visita à sua prima. A sua prima que se chamava Isabel. Isabel era mãe de quem, gente? João Batista. Portanto, João Batista era primo de Jesus. E Isabel ficou grávida primeiro do que Maria. E de repente Maria, quando fica sabendo que a sua prima já era de idade avançada, estava grávida, o que ela faz? Diz o evangelho que ela partiu dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, uma região montanhosa. Portanto, uma grávida visitando outra grávida. E o evangelho continua dizendo que quando Maria entra na casa de Isabel, a criança começa a pular dentro do ventre de Maria, dentro do ventre de Isabel. E aí Isabel faz aquela: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, Isabel reconhece que Maria trazia dentro do seu útero o próprio Deus. E João Batista pula de alegria quando está na presença de Deus. E aí nós lembramos, lá do Antigo Testamento, o rei Davi. O rei Davi, toda vez que ele estava diante da arca, ele pulava de alegria. A arca simbolizava a presença de Deus. E Davi era aquele que estava ali à frente daquele povo. E toda vez, a ponto de dizer que ele estava bêbado. Para dizer que quando nós estamos diante de Jesus, nós precisamos encher o nosso coração de alegria. Se quiser pular, pule. Manifeste alegria quando está na presença de Deus. E é essa alegria que faz com que eu tenha força para enfrentar as dificuldades da vida. Espaço de celebração, igreja, não é lugar de nós ficarmos lamentando a nossa vida, é lugar de nós enchermos a nossa vida de alegria, porque nós estamos diante de Deus. Daqui a pouco Ele vai estar aqui presente, num pequeno pedaço de pão. Olha só a grandiosidade do nosso Deus, que quer se fazer pequeno, porque quer se aproximar do coração de cada um de nós. Por isso é motivo de encher a nossa vida de alegria. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos. Que nós possamos ser como Maria, que nós possamos dizer sim ao projeto de Deus, que nós possamos na presença de Deus reabastecer o nosso coração de alegria e sair pelas ruas semeando amor, semeando misericórdia. E quando o nosso combustível estiver acabando, que nós tenhamos a coragem de voltar aqui e abastecer a nossa vida de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.